Olá, sejam bem-vindas ao programa Formação em Pauta com CEPAM. Esse é o nosso 10º episódio. Eu sou a professora Rose, formadora do CEPAM, e a nossa temática de hoje é o projeto Fazer para Aprender. Esse projeto tem a parceria do CEMEAN, que é o nosso grande parceiro aqui no programa Formação em Pauta. Para trabalhar essa temática, hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa Formação em Pauta a nossa querida professora Sabrina Araújo, que é doutoranda em ensino tecnológico pelo IFAM, é também mestre em diversidade biológica pela UFAM, é licenciada em Ciências Biológicas pela UEA, ela passou aí por todos os nossos institutos, nossas IEs, né? E atualmente ela é gerente de mídias e conteúdos digitais aqui do CEMEAN. Nós também estamos recebendo a nossa colega, a professora Carolina Oliveira, que é mestre em ensino tecnológico pelo Instituto Federal, né, o IFAM, especialista em gestão do currículo e desenvolvimento de práticas pedagógicas pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e ela é pedagoga pela UFAM. Atualmente, ela é coordenadora pedagógica da Gerência de Mídias Digitais, a GEMCD, aqui do CEMEAN. E nós estamos recebendo também o nosso colega, o professor Edirley Castro, que é especialista em mecatrônica pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, graduado em tecnologia eletrônica pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, a UTAM, e licenciado em formação pedagógica para formadores da educação profissional da Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Então sejam muito bem-vindos, nossos colegas, é um prazer enorme para nós do CEPAM ter vocês aqui conosco, compartilhando esse projeto tão bacana que é o Fazer para Aprender, né? Só o nome já traz a gente, assim, tira a gente dessa ideia de passividade que o ensino traz. A gente já falou aqui de metodologias ativas no programa anterior, e essa ideia do fazer para aprender, eu acho que remete um pouco a isso, entre tantos outros objetivos, né, Sabrina? Essa questão do ativo, do fazer, de tirar o aluno, e tirar não só o aluno, né? Tirar também o professor dessa figura passiva e trazer para uma figura passiva. E aí a gente vai ver como é que funciona todas essas nuances desse fazer para aprender, que não é só tecnologia digital, que nós podemos e ter esse fazer para aprender de várias maneiras, mas a gente vai hoje para um outro lugar, diferente desse espaço que nós temos aqui. Nós vamos lá, para dentro do fazer para aprender, não é isso? Vamos conhecer mais de pertinho com essa galera aqui da GEMCD que sabe tudo do fazer para aprender. Vamos conhecer o fazer para aprender? Muito bem, estamos aqui de volta, né? Assim como a professora Rose falou, que a gente estaria num cenário diferente, então estamos aqui convidando vocês que estão nos assistindo a estar presente nesse cenário do nosso projeto Fazer para Aprender. E ele é bem parecido, né, com o que a gente está entregando nas escolas, ele tem esse colorido todo especial, ele é bem atrativo. E o que é, então, o projeto Fazer para Aprender? O projeto Fazer para Aprender, ele é um projeto prioritário, olha só, vamos observar aí, né, para transformar a educação na rede pública. Ele é um dos projetos prioritário de governo, tá? A Secretaria de Educação tem 13 projetos, ele é um dos. E ele tem dentro do seu escopo, né, a pretensão nessa primeira fase de implementar 100 escolas que irão receber esses espaços diferenciados. Mas ao todo, espera-se que seja atendido com ele cerca de 100 mil estudantes, né? Então a gente tem ali a possibilidade de implementar esse projeto nessas 100 escolas, só como o desejo é grande, os gestores pedem, a gente tem uma crescente pedidos, né, para que tenha em suas escolas, a previsão também é que ele seja ampliado para mais escolas além dessas 100, tá bom? Mas nessa primeira fase nós estamos entregando aí em 100 escolas. Além disso, olha só, esse projeto, ele também contempla a formação de professores e ela está em andamento. Ele foi lançado em 2021
E de lá, então, né, os professores que estão lotados nessas escolas que recebem esse ambiente também fazem uma formação inicial ali das tratativas, né, do que se tem ali de infraestrutura do projeto e as possibilidades de uso pedagógico desses recursos. Mas também entregamos, olha só, material didático impresso e plataformas de acesso aos recursos digitais, né? Nós temos ali também aplicativos com guias de montagem, né, de robótica, entre outros que se fazem parte do projeto, mas a gente acaba também recomendando o uso de outros sites, de outras plataformas, né, entre outros, né? Então a gente entrega o espaço. Em seguida, a gente convida os professores para fazer a formação e, num terceiro momento, a gente faz um acompanhamento tanto técnico quanto pedagógico, tá bom? E, professora Sabrina, qual é o público-alvo, né? Quem é que está ali no alvo dessa iniciativa? Nós temos ali as escolas de tempo integral, né? São as escolas que irão receber esse ambiente, né? Mas, dado o quantitativo na rede, da gente ainda não ter as 100 escolas, outras escolas, elas foram inseridas também para a gente fechar esse quantitativo de 100. E, né, na expectativa de que a gente amplie para mais 100 nos próximos anos, tá bom? E aí a gente vai incluindo outras escolas. São todos estudantes da rede pública, né? Então é um projeto específico da Secretaria Estadual de Educação. Os professores, eles estão fazendo parte também ali, né? Estão lotados na escola, eles fazem parte. E nós temos ali, olha só que interessante, as escolas que são contempladas são escolas tanto da capital quanto no interior. E a gente sabe que no Amazonas não é simples essa logística, né? A gente viu o nosso tamanho do estado, ele é muito grande, mas a gente está alcançando diversos municípios do interior do estado e também as escolas da capital, tá bom? Então não pensem que é um projeto somente para a capital Manaus, ele também está incluído nas outras escolas, né, em algumas delas que estão aí distribuídas no nosso estado, em outros municípios, tá bom? E como eu falei para vocês, olha só, o projeto ele foi lançado em 2021 por meio de decreto, tá? Então ele é regulamentado, tem toda a parte de legislação, né, a publicação que institucionaliza esse projeto dentro da secretaria. E a primeira escola lançada, né, entregue, o primeiro espaço foi o Dariana Corrêa, o 7 Manaus, né, que é o Dariana Corrêa Lopes, que fica ali no Viver Melhor, né, e aí foi o primeiro espaço entregue, né, e ele foi lançado em dezembro de 2021. A partir de então, nós tivemos diversas outras entregas em 2022, as entregas elas ainda estão acontecendo em 2023, e ele não tem um prazo de encerramento, né, aquele projeto que tem uma validade, ele começou tal ano, ele vai ser encerrado em dado momento. Não, por quê? Esses espaços, eles estão entregues nas escolas e eles ficam ali para uso, né? Não há previsão de retirada de equipamentos, desmontagem, não, né? Ele fica para uso daquela escola e em um dado momento a escola também pode até ofertar parceria com as escolas do entorno para que elas também utilizem os espaços, dependendo ali do projeto, né? De interesse ali da comunidade, do entorno e a comunidade escolar, tá bom? E aí, professora, quais são as metas, né? Se a gente pensar no projeto Fazer para Aprender, a gente está implementando só essas salas que são bem convidativas, né? Aqueles equipamentos. Não, a gente tem uma intencionalidade pedagógica por trás e a primeira delas é fazer uso de metodologias ativas. Muito conhecido também como metodologias mão na massa, né? Porque como, olha só, o nome do projeto, ele vai de encontro ao que a gente tem ali, né? Que é o fazer para aprender. Normalmente, né, é comum que o professor ensine a teoria, depois faça um experimento prático, né, entre outros, e aí é uma forma de ensinar, né, válido e tudo bem. Mas a gente também tem uma forma de aprender e de ensinar fazendo, né, e conforme a gente vai fazendo, manuseando, criando, produzindo, a gente também pode inserir a teoria, né? E aí faz todo aquele sentido que a gente coloca, espera, né, de expectativa nos processos de ensino e aprendizagem. Quando a gente fala dessas metodologias ativas, a gente coloca principalmente o protagonismo dos estudantes, ou seja, o professor, ele acaba atuando como mediador, né, um condutor que está ali aprendendo muitas vezes juntamente com os estudantes, desenvolvendo projetos, né, fazendo produtos ali de outros artefatos, e pode ser algo que seja físico e também pode ser algo que seja digital. Então,
Então, quando a gente fala de metodologias ativas, a gente pode pensar N coisas, mas a gente não pode esquecer do protagonismo do estudante no seu processo de aprendizagem, na condução dessas atividades com uma intenção pedagógica que o professor tem que ter, né? Porque senão vai ser o menino ali montando um carrinho, né? O que ele está aprendendo? Não, existe ali teorias que podem ser trabalhadas, testadas, né? Dialogadas, descobertas, e o professor está lá nesse processo fazendo essa mediação. Mas o estudante, ele é protagonista porque para aprender, ele precisa fazer. E muitas vezes é construir, mas a gente também desmontando, reciclando, reaproveitando recursos físicos que tem ali na escola, né? A gente também está aprendendo e os professores, né, fazem essa mediação. E muitas dessas tecnologias, né, professoras, já estão em evidência. Então, Sim. São fáceis de serem encontradas, né? Não só os professores, como os próprios estudantes já correm atrás. Muitas delas também são intuitivas. Então, isso faz com que ele aumente esse protagonismo, né? Fique mais ativo e o mão na massa acabe fazendo um pouco mais de sentido também. Exatamente. Isso. E colaborando, né, com os nossos colegas sobre esse projeto Fazer para Aprender, é interessante falar para o professor que ali naquela sala existem diferentes recursos. Então, o componente de geografia, o componente de história, né, o componente curricular, todos os componentes curriculares da escola, eles podem usar esse espaço de maneira personalizada, né, para o seu componente curricular, mas eles também podem fazer isso em colaboração. E aí o interessante é que dentro desse espaço existem recursos diferenciados. Então a gente foge, né, só da nossa lousa, do caderno, e aí faz um ensino mais personalizado. Ou seja, tem aquele aluno que ele vai aprender ouvindo mais, lendo mais, experimentando mais, e isso é uma oportunidade importante para o ensino e para a aprendizagem. E colaborando com a fala dos colegas, né, a gente pode imaginar também que nesses espaços existem ali a presença de trabalhos em grupo, em equipe, então a colaboração, empatia, né, as habilidades que a gente não conseguiria desenvolver de uma maneira mais mão na massa, né, elas se tornam muito mais evidentes, né, e é importante no contexto atual, né, os alunos terem essa dimensão e poder experimentar em suas vivências, né, ali na escola, esse processo de ensino, né, que é um pouco diferente do que ele tem e é habituado a ter em sala de aula, né, com o professor conduzindo ali os seus processos de ensino e aprendizagem, né? Então, quando a gente leva esse aluno para esse espaço, né, as orientações dos professores, elas são quase mínimas, né? Os alunos, eles acabam conduzindo ali, sendo realmente, de fato, protagonistas. E é interessante que nós temos na rede professores que têm essas iniciativas, mas muitas escolas, elas estão carentes desses recursos em sua totalidade, né? Então, quando o projeto a secretaria leva para a escola essa infraestrutura, o professor ele se torna muito mais motivado, é desafiador, às vezes assusta, né, para um professor que não tem tanta familiaridade com esses recursos, mas também uma oportunidade de colaborar com o seu processo de formação. Além disso, não é necessariamente obrigatório que ele utilize todos os recursos. Vai ter professor na escola que vai ter mais afinidade com uma impressão 3D, outro com marcenaria, né? Outro com a parte de robótica. Então, ou, como a professora Carol falou, eles podem desenvolver projetos interdisciplinares, né? Ou o professor pode utilizar os recursos de lá desse ambiente para potencializar, né, o seu ensino do seu próprio componente curricular. Não existe uma regra, né, de uso desse espaço, tá bom? Ele é entregue para a escola e a escola e os professores verificam a sua necessidade de uso. Tem a questão ainda do protagonismo escolar, né? Porque essa sala, ela tem essa possibilidade do aluno pensar num problema dentro da escola, levar para a equipe e pensar nessa solução. E aí tem esse protagonismo dentro da escola, mas o que a gente entende também que o aluno ganha com isso? Quais habilidades? De olhar para fora da escola, né? Porque aí ele vai na sala, ele experimenta dessa maneira aprendendo fazendo, né? E aí quando ele vai para casa, quando ele vai para um grupo da comunidade, para a rua, ele vai também começar a identificar outros problemas
e aí as habilidades que ele aprendeu na escola servem também para a comunidade. Então, esse projeto, ele não é só importante para a questão do ensino, para a questão da aprendizagem e para a questão da transformação, né, do contexto da escola, mas para a comunidade escolar, porque o aluno ganha habilidades que depois ele vai poder servir realmente aos problemas, né, diários da sua rotina. Então, isso para um aluno que está em desenvolvimento, para um adulto que daqui a pouco vai entrar na área de emprego, de trabalho, isso é muito importante. Então, é uma sala cheia de oportunidades, um projeto de oportunidades. E o professor, ele vai perceber que dentro da equipe de alunos, de estudantes, também vão existir os especialistas. E esses especialistas precisam ser estimulados a colaborar com os demais, compartilhar o conhecimento, para que todos fiquem a par do que está acontecendo ali. É um laboratório que vocês daqui a pouco vão perceber, que nós vamos falar individualmente das estações, ele tem 1 milhão de possibilidades. Você pode criar qualquer coisa lá. E essa criação não é somente a parte física, a gente também tem uso de tecnologias digitais, né? A gente sabe que o nosso aluno hoje ele está inserido nesse contexto, aqueles que têm acesso à conectividade, né? Eles já estão inseridos nesse mundo, tem o metaverso, né? A gente tem redes sociais, a gente tem todo um universo digital que está por trás e o nosso aluno está ali inserido, né? E também há a possibilidade de uma aprendizagem mão na massa, utilizando os recursos tanto de um formato digital, quanto no formato mais físico, né, offline, com estruturas diferenciadas. E qual é o status, professora Sabrina? Como é que está o projeto hoje? Hoje nós temos 51 salas entregues, distribuídas aí, né, sendo 24 no interior e 27 na capital. 23 delas estão somente no aguardo da entrega e da inauguração. E 26 salas estão com obras a iniciar a execução. E esse iniciar obras é porque nós temos toda essa logística, né, do nosso estado, que não é uma logística fácil. E nós temos também, no momento da entrega desse ambiente para a escola, a necessidade de fazer alguma adequação predial. Então, nós temos espaços onde são aglutinados os laboratórios de ciência, como, por exemplo, o laboratório de informática, porque o espaço fica mais amplo. Ah, mas, professora, se chegar um ambiente desse na minha escola, eu vou perder meu laboratório de ciências e de informática? Não. A ideia é fazer com que eles sejam integrados a esse espaço. No momento da entrega, a gente faz uma organização, dá destaque aos recursos que estão sendo entregues dentro desse ambiente para a escola, mas depois a escola pode organizá-lo da melhor maneira possível, para que os professores de ciências que já fazem projetos, já tenham ali equipamentos, né, entre outras estruturas de ciências, possam também utilizar de uma maneira compartilhada. A gente, às vezes, precisa de um ambiente mais amplo, então a gente junta, né, essas duas salas, enfim. Mas isso é uma definição que a parte de infraestrutura da secretaria faz em conjunto com a escola ali, vendo o que é de melhor necessidade para a entrega desse ambiente, tá bom? Mas a presença dele, reforço, não exclui, né, a presença de outros ambientes já existentes dentro da escola, tá bom? E em andamento a gente também tem, né, um quantitativo de estudantes. A gente já tem ali cerca de 51 escolas entregues e nesse quantitativo de escola a gente tem aproximadamente mais de 32 mil estudantes sendo contemplados. E em relação ao público-alvo, né, e dadas as características da infraestrutura que a gente entrega, as escolas de 6º ao 9º de ensino médio, né, elas acabam tendo prioridade porque os equipamentos que são entregues estão mais adequados para a idade e a idade do aluno, né, e as habilidades que a gente consegue desenvolver dentro dessa sala com os recursos que a gente entrega. E nós temos também a seleção de 40 articuladores, ou seja, fizemos um processo seletivo interno, onde os professores que desejavam, né, atuar nesse ambiente como um articulador se inscreveram, passaram por um processo seletivo e nós conseguimos selecionar 40 e eles estão em fase de lotação. Mas, professora Sabrina, o que é esse articulador? Ele vai atuar nesse ambiente como um articulador mesmo, um mobilizador do desenvolvimento de projetos, integrando os professores, porque a gente sabe que nesse primeiro momento as escolas elas podem ter dificuldade do uso desse ambiente. Né? Então, esse articulador receberá orientação própria, específica, para atuar dentro do contexto da escola, mobilizando que os demais docentes façam parte deles, para que a gente não tenha um ambiente ali que fique fechado, né? A gente sabe que existe até um certo protecionismo da gestão da escola, com os equipamentos, aquela guarda a gente entende, né? Mas o ideal é que ele esteja disponível realmente para uso dos professores. E esse articulador, ele não vai fazer somente a guarda dos equipamentos, né? De contar quanto tem, quem usou, fazer empréstimo. A intenção
da atuação dele é também pedagógica, né? Que ele desenvolva projetos e estimule aí a comunidade escolar, né? Os demais integrantes, professores, pedagogos e escola, a fazer uso pedagógico desse ambiente, tá bom? E aí, continuando, né, professor Ed, a gente tem aqui alguns registros dessa sala, com as imagens, né, da sala do projeto Fazer para Aprender, organizada para as inaugurações. Então, no momento da inauguração, nós fazemos algumas atividades pedagógicas e a gente conta com a presença de alguns professores e alunos da escola, então eles já começam a experimentar. E é impressionante que a hora passa rápido, os alunos não têm necessidade de professor, eu quero sair da sala, não sei o que e tal. Não, eles normalmente ficam, né? E é bastante gratificante porque a gente orienta a fazer uma atividade, quando a gente vai olhar eles já vão muito mais além, né? Então, às vezes, o que a gente percebe que falta para os nossos alunos é uma questão mesmo de oportunidade, né? De ter ali acesso a essa infraestrutura para ele poder desenvolver as atividades. Além disso, né, nós temos outros registros, né, como vocês podem observar aí no vídeo, né, algumas atividades demonstrativas. E aí nós temos a montagem, acho que é uma moto, né? E aí eles utilizam as pecinhas que vem no kit, essa é a parte mecânica, né, da montagem. Como vocês podem observar, eles recebem algumas instruções. Pequenas orientações já fazem com que ele consiga disparar com diversos tipos de estruturas que ele pode montar. Braços mecânicos, são veículos, né, são, de repente, dispositivos mecânicos para controles, que podem depois ser adaptados à parte eletrônica. E olha o cenário aí por trás, né? Então, o nosso cenário aqui, ele não é todo colorido à toa, é para estimular a criatividade mesmo. Propositalmente, o ambiente do Fazer para Aprender, vocês vão ver que ele tem muitas cores assim, né? Ele é dessa maneira para justamente estimular essa criatividade. A gente pode prosseguir aí com alguns registros, onde a gente pode ver os resultados das montagens mecânicas. Exatamente. Então, e um exemplo interessante que eu trago para vocês foi o que aconteceu em Tabatinga. Eles tinham uma atividade mecânica de montagem de uma moto. Mas eles falaram assim, não, professora, a gente não vai montar moto, a gente vai montar um tuk-tuk, porque é algo que é um meio de transporte da realidade desses alunos, então não tinha guia de instrução de montagem nenhum para fazer um tuk-tuk, mas eles montaram e ficou muito parecido com o que eles têm lá. Então, às vezes, a gente leva uma proposta, eles fazem essa adaptação e o que eles nos entregam de resultado é realmente surpreendente, né? Eles fazem, aprendem, tem toda uma contextualização para aquele tuk-tuk ser daquele jeito. Então, a gente vivenciou um pouco disso lá em Tabatinga, mas cada escola que a gente entrega, eles colocam dentro dessas atividades o seu contexto e a sua realidade, né? E nós temos também, olha só, a impressão 3D, né, com a possibilidade de produção de jogos, réplicas, né, entre outros, dependendo da necessidade. E conseguimos montar um jogo, né, de xadrez, um tabuleiro de xadrez com todas as peças, por meio da modelagem, inclusive o tabuleiro, né? Cada pecinha dessas que vocês estão vendo são montadas uma a uma, né? Levou um pouquinho de tempo, né? Mas isso é uma possibilidade, porque a gente tem nas escolas professores que têm projetos para trabalhar o uso do xadrez, né? Entre outros, e aí com esse recurso lá ele pode produzir o seu próprio tabuleiro. Peças de maquetes também. Exatamente. Né? De projetos maiores. Ele pode programar com essas atividades, com esses recursos que estão dentro do laboratório, ele pode programar uma aula pontual dentro do assunto dele, né? O professor de matemática, ele pode imprimir determinados números e, de repente, fazer algum tipo de jogo, algum tipo de competição que tenha intencionalidade, né, para utilizar esses números que forem impressos. Assim como pode ser feito um grande projeto unindo várias áreas, professor de biologia, de química, professor de matemática, de língua portuguesa, todos eles num grande guarda-chuva ali, né, para um grande projeto, para depois ser apresentado, de repente, em feiras até internacionais. O laboratório tem potencial para isso, né? E os nossos estudantes também. E a gente só precisa estimulá-los. É importante também pontuar a questão da cooperação. Geralmente, quando acontece a inauguração, nós levamos as atividades didáticas demonstrativas. E o que a gente percebe é que os alunos, eles fazem essa cooperação não só entre si, entre as suas turmas das mesmas séries, mas eles fazem a cooperação com os alunos com idade menor. Então, também é uma oportunidade do aluno, ele
aprender fazendo, mas ele também ensinar o outro a fazer, né? Então, todas essas habilidades mobilizadas para esse sentido do protagonismo, para a cooperação, para a transformação, pensando no seu contexto, também essa sala traz essa oportunidade. Tudo depende da intencionalidade pedagógica, né? Exatamente. E a gente faz um pequeno estímulo na inauguração. O aluno não nos conhece, nós chegamos lá, passamos algumas instruções rápidas e o resto vai com a criatividade dele e com o objetivo, a intencionalidade que a Carol acabou de falar, né? Vamos conhecer então um pouco dos materiais que estão dentro, dos itens que estão dentro do laboratório? Bom, nós temos uma das estações, a estação do microcontrolador InovaBit, né? E também compõe algumas partes eletrônicas. Mas o que é um microcontrolador? Um microcontrolador é uma plaquinha, ok, é uma plaquinha com componentes. Mas essa plaquinha com componentes tem dois componentes ali principais. Um é o microcontrolador, né? O próprio processadorzinho, o cérebro, além de outros componentes, temos a memória. Esses dois que eu falei, que é a memória e o microprocessador, eles vão trabalhar juntos da seguinte maneira. Um vai ser para dar ordem e o outro vai ser para armazenar o programa que vai dar essa ordem. Mas ordem para quê? Além dessa plaquinha ter esses componentes, nós vamos ter também dispositivos de entrada e saída. O que são dispositivos de entrada? Por exemplo, a voz. Pode ser um comando de voz, como acontece com os celulares da Apple, né? Através da Siri, ou então os dispositivos automáticos que hoje são super reconhecidos por obedecerem aos comandos de voz. É uma das maneiras. Outras maneiras seria um detector de fumaça. Já pensou? De repente você pode fazer um circuito para avisar todos para que não ocorra um acidente ou uma tragédia maior, né? Prevenindo, né, um sinistro, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, né? Então, ele, por exemplo, tem periféricos de entrada que já estão embutidos nele, o InovaBit, como a gente pode ver na imagem do InovaBit, uma tela onde está aparecendo o Fazer para Aprender, né, que vocês viram agora há pouco. Existem LEDs também para sinalizações. Essas sinalizações podem ser de detector de determinados metais que a gente esteja querendo encontrar, né? Então, existem detectores também de umidade, detectores de luminosidade. Então, tem vários dispositivos de entrada e saída. E com a programação do microcontrolador, você consegue pegar esses dados e transformar em movimento, em uma atitude, em uma ação. E aí que entra o estímulo da criatividade do nosso estudante, né? Ele pode, com uma intencionalidade, fazer com que esse microcontrolador seja programado para determinadas tarefas. O professor de língua portuguesa, ele pode, por exemplo, utilizar para passar determinados textos de acordo com um quiz que ele pode programar ali, né? Então, é uma das intencionalidades. Ele está querendo estudar determinados tipos de conteúdos que podem ser até literaturas. Ele pode fazer um quiz ali na telinha e o aluno vai respondendo e vai avançando. Criou um joguinho, ok. O próprio aluno pode fazer esse tipo de programação também. Não é tão complicado. Então, o que é interessante dentro dos laboratórios é isso, é que a maioria das coisas que estão lá são intuitivas, mas é claro que existe uma parte da formação que a Carol vai falar daqui a pouco também. Prosseguindo, nós temos também uma estação de robótica, onde a gente vê algumas demonstrações, dispositivos que podem ser montados também com uma intencionalidade maior de um projeto guarda-chuva, né? Onde tem a parte de mobilidade, por exemplo, né? Tem a parte de segurança, tem alguma coisa relacionada também até a própria saúde do ser humano, né? Então, como que eu posso, de repente, mobilizar os meus estudantes para desenvolver esses tipos de projetos? Existem pesquisas, né? Nós vamos ver que nós temos estações de pesquisas também, mas uma das maneiras é você procurar, de repente, no site da ONU. Lá no site da ONU tem os 17 objetivos para desenvolvimento sustentável, né? Até 2030. A partir desses 17 objetivos, você pode, de repente, amadurecer alguma dessas ideias de algum projeto e estimular o nosso aluno a desenvolver um projeto como esse que eu falei agora há pouco, guarda-chuva.
E o próprio professor, dentro da sua unidade curricular, também pode desenvolver o projeto. Sim, e além disso, né, a gente tem os PCEs, né, as escolas elas se inscrevem, então tendo essa infraestrutura na sua escola, você vai ampliar a possibilidade de desenvolvimento de projetos e como o Ed falou, né, a gente tem ali a possibilidade de desenvolver metodologias relacionadas ao pensamento computacional, aprendizagem baseada em problemas, em projetos, né, e o PCE ele acaba fomentando também. Então, quando o professor se inscreve, agora ele também pode utilizar os recursos do ambiente para trabalhar e desenvolver também ali as suas ações de projeto. E tem a questão também da autoestima, do processo de ensino e autoestima do processo de aprendizagem, no quesito do reconhecimento, né? Porque essa sala é uma sala que vai fazer toda a experimentação dentro do ambiente escolar. E aí depois, né, alcançando o ambiente também da comunidade escolar, a comunidade externa. Mas tem uma comunidade que ela não pode ser esquecida, que é a comunidade científica. Então, tudo que se produz dentro dessa sala, tudo que se experimenta, ela pode se transformar num relatório, pode se transformar num artigo, num relato de experiência. Exatamente, fazer participação em uma feira, né? Tudo isso é importante para a autoestima do ensino e para a autoestima do aprendizado. Além de fortalecer a questão da comunidade de compartilhamento dessas práticas. Então, também é importante pensar nas diversas oportunidades e possibilidades que nós, como escola, como secretaria, temos, né? É importante a gente escrever sobre o que a gente faz, deixar documentado, para que outras pessoas elas possam também ter acesso a esse material. De repente, né, um colega, ele tem muitas ideias, mas ele precisa de uma maneira de organizar essas ideias, né? De estimular os seus alunos com uma metodologia diferenciada. Então, aquilo que a gente escreve, ela também pode ser aproveitada. Então, é mais um passo importante para a escola. E pode, ao compartilhar, né, essas práticas, hoje a gente está nessa fase de entrega, de formação, mas vamos chegar em um momento onde a gente vai estar compartilhando o que as escolas estão produzindo, né? E o que você fizer enquanto professor pode ser reutilizado por outro, mas também pode servir de inspiração para que outros avancem nos projetos, né, tenham ali outras ideias, entre outras iniciativas. É isso. Vamos continuar, então, vendo o que nós temos no nosso laboratório. Nós também temos uma estação de aprendizado voltada para atividades didáticas manuais. Então, naquele projeto guarda-chuva, existem determinadas apresentações que precisam ser feitas, né? E aí você pode utilizar cola, pode utilizar cartazes, pode criar por meio de, sei lá, palitos de picolé com determinadas estruturas que você pode montar, um complemento para o teu projeto, né? Esse projeto que você está desenvolvendo, que foi feito em conjunto com todos, dentro do nosso laboratório tem um aparato para todas as fases. E aí é como a gente falou agora há pouco, né? Vão ter alguns alunos, alguns estudantes que vão se especializar em mais algumas áreas do que outras, mas depois eles precisam compartilhar, eles precisam colaborar um com os outros para que a gente possa ter o conhecimento todo disseminado. Sim. Certo? E algumas escolas, Ed, só fazendo um parêntese, né, a gente entrega, tem de sexto ou nono ensino médio, mas também tem de primeiro ao quinto, né? Então, a gente chama a atenção do professor quanto ao manuseio de alguns equipamentos, mas em relação aos pequenininhos de primeiro ao quinto, eles podem utilizar esses espaços para fazer as oficinas de corte, colagem, pintura, né? Entre outras iniciativas, a gente fez uma oficina com os pequenininhos de stop motion e eles fizeram, assim, criaram um roteiro, uma historinha, modelaram os bonequinhos, fizeram todas as cenas, o enredo. E assim, a gente fica extremamente impressionado com a capacidade de criatividade e de entrega dos estudantes nesses projetos. E essa criatividade, ela não tá só ali fechadinha para os meninos pequenos, né, para as meninas menores, mas para quem está no ensino médio, no ensino fundamental, anos finais também, eles são criativos, né? E aí, geralmente, né, a gente vai dando prioridade para um recurso mais caderno, caneta, né, e deixando um pouco de lado a tesoura, esses outros materiais de papelaria. E aí, o que a gente percebe nas nossas salas, né, no momento da inauguração? E quando a gente leva essa oportunidade dos meninos ainda manusearem massa, né, recorte, colagem, ele também é interessante, porque existe aí também uma questão do senso da segurança. Alguns deles, eles vão chegando devagar no recurso. Então, quando é que eles se sentem um pouco mais à vontade? Quando eles têm contato primeiro, geralmente, com o material que eles já sabem, que se o papel cair
não vai quebrar, né? Tudo isso aí. E aí vem a questão da aproximação. Então, é gradual também a apresentação desse material. São muitos recursos. Às vezes, os alunos, eles ficam tão animados com os recursos que eles ficam perdidos também como que usar, né? E tudo mais. Tem a questão do planejamento, do ensino e tudo mais, mas também pensar, né? Nessa graduação da aproximação do aluno, até que ele fique com segurança do uso do restante do material. Então, prosseguindo para a gente explorar um pouco mais o nosso ambiente, nós temos a estação de realidade aumentada. A realidade aumentada, ela também já é muito conhecida. O que é? Na verdade, você pega determinadas imagens, essas imagens são tratadas em 3D e você pode interagir com ela por meio de aplicativos. Então, você pode ver aí na imagem que o aluno está segurando um cubo e nesse cubo ele está enxergando o Sol e o sistema solar todo, né? Na verdade, todos os planetas. Isso pode também ser utilizado por todos os professores das outras disciplinas. De repente, até um artefato religioso para ele mostrar, né? Ele pode, de repente, utilizar partes do corpo humano, aí, alguns órgãos, para ele olhar em diversos ângulos. Isso faz com que o aluno fique um pouco mais estimulado dentro da aula, né? Para ele poder compreender melhor, até porque ele está vendo ali como se estivesse ao vivo, como se estivesse na mão dele mesmo, ele segurando, por exemplo, um órgão do corpo humano, né? Então, essa é uma das tecnologias que a gente recomenda também para os nossos professores que utilizem bastante dentro das suas unidades curriculares. E aí é interessante que quando o aluno ali observa essa estrutura 3D, né, ele sai daquela imagem que a gente tem do livro, né, de um slide, onde ele consegue manusear a estrutura em 3D, ele tem uma dimensão diferenciada daquela estrutura que ele está observando, né? Então, existem diversos aplicativos, né, os professores, eles podem criar suas estruturas em 3D, mas eles também podem fazer uma curadoria do que já existe e trazer isso para a realidade dos nossos estudantes também. E aí nós temos também, além da realidade aumentada, né, nós temos também a realidade virtual, pesquisas online, né, onde a gente leva os nossos estudantes para um outro universo. A realidade virtual, ela foi implementada primeiramente no cinema e nos games, mas a gente também consegue enxergar um potencial muito grande dentro da educação. De repente, o professor pode, por meio de um celular e um aplicativo, e existem muitos vídeos no YouTube, inclusive gratuitos, ele pode levar o aluno para a Lua, para onde ele vai verificar a geologia de lá, de repente para o fundo do mar, para ver determinados ecossistemas, né? Ele pode, de repente, visitar uma pirâmide, algum tipo de local que o professor de história esteja querendo levar numa determinada época. Então, existem centenas de vídeos gratuitos, né? E fora que existem aplicativos que têm também conteúdos pagos, que também são muito interessantes. A gente está falando aí de coisas que são acessíveis, que são fáceis de se conseguir. E as estações de pesquisa online, os alunos também podem buscar outras coisas para desenvolver o seu projeto. Existem uma gama enorme também, todos nós sabemos, de repositórios, né, de artigos, de notícias, né, várias matérias de vários sites de notícias também relacionados ao mundo científico, onde pode, de repente, dali surgir uma ideia, né, e, de novo, a gente pode remeter àqueles 17 objetivos sustentáveis da ONU, né, onde ele pode acessar também o site lá e ser estimulado por meio de um desses 17 objetivos. Vamos prosseguir, então, com a estação 3D. A estação da impressão 3D e modelagem 3D, ela é bastante interessante e chamativa, principalmente nos momentos da inauguração, porque com as impressoras 3D a gente consegue imprimir qualquer tipo de dispositivo. Eu fiz um projeto e de repente eu estou querendo colocar algum dispositivo no meu projeto que não existe, eu já tentei, já fui em várias lojas, e fui em vários lugares, eu não consegui encontrar uma determinada peça, um determinado objeto, ou uma estátua, ou qualquer coisa que você possa colocar no tua maquete, ou então dentro do teu dispositivo que você está desenvolvendo. Então, por que não modelar, criar numa impressora 3D? Então, com a 3D, você tem 3 passos. Primeiro, você precisa de um software para você fazer o desenho, a construção do desenho 3D, que nós chamamos de modelagem 3D. Depois disso, nós vamos ter que pegar esse desenho e transformar o arquivo desse desenho para uma linguagem que a impressora consiga compreender, né? Esse processo a gente chama de fatiação. Então,
Então existe um programa de fatiação que ele vai pegar aquele teu desenho e vai converter para uma programação que é conhecida tecnicamente como comando numérico, onde você vai pegar e vai inserir na máquina 3D ou na impressora 3D, e a impressora 3D vai fazer toda a construção. A sua construção é muito parecida com o sistema de cola quente, né? Onde a gente derrete ali a cola, só que no caso não é uma cola, é um plástico conhecido como PLA, ou pode ser também, existem vários tipos de plástico, né? Esse é um dos polímeros. Ele derrete a uma determinada temperatura específica daquele plástico e vai construindo. A programação, ela vai dizer para a máquina como que ela vai construir, né? Quando a gente, por exemplo, vai construir uma casa, nós começamos de baixo para cima, não existe construir uma casa de cima para baixo, né? Então, o que a fatiação faz é isso, mostrar para a impressora como ela vai construir. E alguns exemplos do que podem ser impressos, né? A gente mostrou para vocês ali, tinha um tabuleiro de xadrez, mas também podem ser feitos chaveirinhos, de repente a escola faz ali um evento, quer fazer uma premiação, ou então a escola tem muito tablet, mas não tem como colocar, então dá para colocar um suporte, ou então aquele controle do ar-condicionado, precisa estar ali um suporte na parede, ou a tampinha que não existe mais, então é possível se fazer diversas utilidades, né, para ali para o dia a dia da escola. E os professores também podem desenhar modelos atômicos, né, DNA. Os professores podem ter órgãos do corpo humano para compor ali o laboratório de ciência, fazer um mostruário, né. Aí a gente tem ali as fases da mitose, meiose, estou puxando um pouquinho para minha sardinha, né, de biologia. Né? Então, eu consigo visualizar isso. Então, cada professor, dentro da sua especificidade, né, e necessidade, consegue, né, propor ali o desenvolvimento de diversas estruturas para serem impressas na impressora 3D. A impressora 3D, a impressão 3D hoje ela é muito largamente utilizada na construção de próteses. Então isso é fácil de você achar na internet também. Várias próteses que foram construídas e estão sendo utilizadas, feitas na impressora 3D. Vamos prosseguir então com a nossa viagem, nosso laboratório Maker do projeto Fazer para Aprender. Aí nós vamos encontrar a estação de marcenaria e carpintaria. Todas essas estações que nós estamos vendo, elas são, na verdade, complemento para que você possa construir um projeto maior, mas nada impede que o professor individualmente possa utilizar cada uma dessas estações com a sua intencionalidade pedagógica, né? Ele possa, de repente, querer abordar determinados assuntos e aí, com esse assunto, ele pode construir determinados objetos com a serra, por exemplo, né, cortando aí o MDF e, de repente, utilizando outros instrumentos como martelo, limas, temos chaves de fenda, temos muitos outros dispositivos aí que ele pode utilizar para construir determinados objetos ou produtos que vão ser utilizados na sua aula, com a intencionalidade. Fora isso, tem a questão do material de segurança, né? Na marcenaria a gente conta com as luvas, conta com os óculos. Então é importante também na hora no momento, mesmo que seja para uma atividade demonstrativa rápida, né? Que a gente identifique ela como uma atividade mais simples, é importante fazer com que os alunos e os professores usem esse material, porque se espelha em outras atividades que o aluno vai fazer, para ele não achar que por ser uma atividade curtinha, alguma coisa do tipo, ele não precisa se proteger. Então também tem essa oportunidade, o professor, a escola também tem essa oportunidade de falar de segurança no trabalho, né, de segurança nas atividades. Junto com a estação de marcenaria e carpintaria que vocês viram, também aparecia o Chroma Key. O Chroma Key também é muito conhecido, onde você pode produzir vídeos, pode produzir fotos, e essas fotos podem ser específicas. De repente a gente está querendo fazer um trabalho voltado para as pirâmides do Egito. E aí não tem como a gente viajar até o Egito para ir lá visitar as pirâmides para fazer os registros. Então, você pode colocar um fundo, né, através daquele fundo verde, você pode colocar um fundo com as pirâmides e retirar as fotos que você quer, de repente fazendo alguma descoberta, fazendo algum tipo de análise. E tudo isso pode ser também feito um documentário, né? Ele pode filmar vídeos, ele pode filmar narrações. A maioria agora dos projetos, quando eles são submetidos às feiras, principalmente internacionais, dificilmente você vai viajar até lá para submeter o teu projeto. Geralmente eles pedem para que você envie um vídeo. Então você pode fazer um vídeo, produzir um vídeo também com a estação Chroma Key. Vamos prosseguir então. Bom, aqui nessa estação é uma estação mais voltada também
para pesquisas, né, para mostrar os recursos que nós temos para ajudar na questão da pesquisa. Temos tablets onde podem ser instalados esses aplicativos da realidade aumentada, realidade virtual, né, o notebook também, onde a gente pode utilizar para as programações. No caso lá do microcontrolador, a linguagem nativa do InovaBit é o Python, mas existem também possibilidades de você programar utilizando a linguagem em blocos, que ela é muito mais fácil, mais compreensível, né? O projetor pode ser utilizado para as defesas também, como a gente falou agora há pouco, né? A produção de vídeos também. E a tela de projeção junto com o projetor. Vai estar sempre disponível lá também para que você possa fazer, de repente, uma socialização do seu projeto, não só entre os colegas, mas até para a comunidade escolar. Além desses equipamentos e recursos que a gente está demonstrando para vocês, né, tem também a parte de mobiliário. Então, a escola ela também recebe bancadas, banquetas, armários com rodinha, né, todo esse mobiliário móvel, que é justamente para o professor organizar ali as atividades conforme a necessidade. Então, a gente não tem aquela configuração de cadeiras enfileiradas, não. A gente tem ali mesas, né, grandes, onde o professor pode reorganizar conforme a estrutura da escola e conforme sua necessidade diante de como ele vai dividir o desenvolvimento dessas atividades e o uso desses recursos dentro da sala. E propositalmente também os bancos lá, eles são altos, né, para ficarem de acordo e alinhados com as banquetas e também para serem utilizados momentaneamente. Você não vai ficar ali a manhã toda com um aluno, fazendo uma única atividade, né? O ideal é que você faça diversas atividades e por isso que o laboratório tem essa gama de recursos. Vamos prosseguir então agora os aplicativos que são utilizados em todos esses processos, né? Aqui a gente utiliza o Tinkercad para fazer a modelagem, aquela modelagem lá em 3D que nós falamos agora há pouco, né? Os desenhos, aí está um exemplo de um chaveirinho do Fazer para Aprender, que depois pode ser impresso na impressora 3D. O Ultimaker Cura, que é o fatiador, aquele que vai converter esse desenho para uma linguagem que a máquina, que no caso a impressora 3D, reconheça. O Mind Plus ou Mind+, junto com o PictoBlocks, são programadores em bloco, muito parecido com o Scratch. As diferenças é que esses daí têm determinados blocos específicos do microcontrolador InovaBit, né? O Scratch infelizmente não tem, mas o Scratch é excelente para você aprender programação também junto com esses dois, mas somente esses dois aí nesse momento, além de o MPython também, que é o próximo aí também, esses três podem fazer uma conversa diretamente com o InovaBit e você pode programar o InovaBit para fazer qualquer coisa lá, utilizando os seus sensores de acordo com a tua intencionalidade também. Esse Merge Edu, na verdade, é um conjunto de apps, de aplicativos voltados para realidade aumentada, onde a gente consegue ver com aquele cubo lá, tocar em determinados itens, né, que a gente fez até a demonstração do sistema solar, onde você pode ter um órgão, você pode de repente pegar um meteorito, né, para fazer uma análise geológica dele, né, em determinadas faces. Então, assim, vai muito também da disciplina do professor ter a sua aula já desenvolvida. Então, esses são os principais aplicativos que estão em parceria com o nosso Fazer para Aprender, todos são gratuitos, tá? Nada aí é pago, ok? Vamos prosseguir então com os nossos materiais para didática impressa, né? Porque tudo que a gente falou aí também temos ali um conjunto de material para didático impresso. Esses materiais ali contêm um conjunto de projetos, né? Sugestões de projetos e de recursos que os professores podem estar utilizando. E eles têm ali instruções para a linguagem de programação em Java, Python, HTML, CSS, Scratch, né? Então traz ali uma sugestão de atividade. Então nós temos os livros que são voltados para a programação, a gente pode ver, observar, né? Mas temos também os livros que estão voltados a atividades com modelagem, né? Atividades mão na massa. E temos também os livros de robótica. O que é interessante da gente observar nesses ambientes é que esses livros, eles não são um por aluno. A gente não entrega um por aluno daquela escola. Eles compõem uma mini biblioteca dentro do próprio ambiente, onde é para ser de uso da própria escola e compartilhado, né? Então, a ideia é que ele não seja um livro que entregue ao aluno, mas que ele possa utilizar dentro daquele contexto, daquele ambiente, com o professor fazendo ali a observação das atividades. E temos também o livro
na versão do professor. Aí esse material paradidático, como vocês podem ver, né, tem um recurso instrucional STEAM para modelagem 3D, né, utilizando aí blocos de código, simulação de circuitos, né, temos também ali para alunos de todas as séries, né, dos anos iniciais do ensino médio, e os guias de orientação didática para o professor. Isso aqui é uma imagem que vocês podem observar de um dos livros que a gente entrega, né, nós temos livros que compõem a coleção desde o primeiro aninho até a terceira série do ensino médio, né, temos um exemplo. E aí a gente tem também o livro do professor, né, paradidático com recursos voltados a projetos de robótica, e ele também vai desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Vocês podem observar aí na próxima imagem, né? Esses livros voltados aí como guias de projetos de robótica, nós entregamos ele na versão impressa, mas a gente também tem uma parte deles, né, com outras atividades no formato digital, que o professor recebe, né, no momento em que ele faz a formação. Então, dentro da plataforma de material didático, a gente tem alguns livros desses disponíveis também, com várias atividades nessa versão digital, e na biblioteca, que a gente entrega também, né, vamos chamar assim, porque são bastante livros, né, a gente tem bastante material, ele fica ali composto com esses três partes de linguagem de programação, modelagem 3D e robótica também. Um ponto interessante que vale a pena também a gente mencionar é que tem vários estudos de caso, justamente para estimular a criatividade, para estimular soluções de problemas, né? A gente espera que desses laboratórios saiam projetos que sejam soluções de problemas, sejam aproveitados, sejam executados mesmo, sejam projetos que possam fazer parte, de repente, de grandes soluções de problemas. Então, esse material didático, eles estimulam bastante com estudos de casos, né? É isso. E aí os livros, de uma maneira mais geral, eles apresentam uma sequência didática onde se apresenta um problema, ou ele apresenta estímulos à contextualização para que o aluno identifique problemas, e depois ele apresenta a questão também do estímulo para o aluno pensar na solução desse problema, né, de forma prototipada. E aí ele faz isso para estimular o uso do laboratório, né, o uso dos recursos, o uso do próprio livro. Então, é importante dizer que que os livros paradidáticos, eles não finalizam em si. É para isso que dentro do laboratório, dentro da sala, né, existe a estação de pesquisa, para que haja essa possibilidade. De repente, o glossário que esse livro apresenta, ele não é suficiente, e talvez não seja, porque os alunos vão descobrindo outras alternativas de solução. Então, o que acontece? A estação online, ela vem possibilitando para que os professores, os estudantes possam ir profundamente naquilo que o livro não apresenta. Então, o livro, ele é um ponto de partida, ele é mais um recurso de ponto de partida, né? E é interessante que esses livros, como eles vêm nessa sequência didática, eles vêm oportunizando a gente trabalhar a BNCC. Tem a questão aí da responsabilidade, da cidadania, da argumentação, né, do próprio conhecimento, do pensamento crítico, criativo. Então, tudo isso ele vem para fazer essa junção, né, trabalhar juntinho também com a BNCC. Então, é importante dizer isso, que o livro ele não vai determinar a atividade, ele vem apresentando uma metodologia, ele vem apresentando uma sequência didática, mas tudo que está no espaço Make, ele tem que ser colaborativo para o aluno e para o professor e além, porque é essa realmente uma das nossas metas, né? Mas essa é a grande meta, que o aluno ele consiga ir além, que ele se surpreenda consigo mesmo, que a autoestima do seu aprendizado seja construída por ele com intencionalidade pedagógica, porque esse é o papel da escola, mas que ele seja transformador para toda a sua comunidade escolar. Protagonismo, né? E aí a gente viu um pouco sobre o que é o projeto, os recursos que estão disponíveis, e isso só não é suficiente, porque a gente também entrega pacote de formação, né, assim, um combo de formação, e essa formação, ela é de acordo, né, ela tem as diretrizes para essa formação, com a Base Nacional Comum Curricular, Isso. com propostas de metodologias de ensino inovadoras, temas educacionais contemporâneos, metodologias de construção no ambiente escolar. Então, são algumas dos eixos, na verdade, né, que compõem esse processo de formação do professor no momento em que a escola recebe, é entregue e esse professor tem esse primeiro contato.
Isso. E essa formação, essas diretrizes, elas vêm detalhadas dentro de módulos. Então, a partir da inauguração, essa escola entra num circuito formativo. O que esse circuito ele apresenta de formação para os professores, né? Ele apresenta da seguinte maneira: são os primeiros 6 módulos, e esses 6 módulos, eles estão divididos numa parte em AD, numa outra parte presencial. Todos eles com material para o professor depois, durante a sua formação continuada, essa formação ainda inicial e continuada, ele possa depois voltar ao material e relembrar, né, reforçar aquilo que ele está aprendendo naquele momento. Essa formação ela vai suprir todas as necessidades do professor, enquanto dúvidas do uso do material não vai. Mas o que é necessário? É necessário que o professor ele coloque-se à disposição para experimentar os recursos que tem ali, porque a partir daí a gente também consegue, depois, né, com a colaboração das escolas, entender qual é a necessidade de formação que esse professor precisa. Então, esses primeiros 6 módulos, eles já estão eles já estão organizados para oferecer para o professor essa base. Depois, no 7º módulo, o que a gente faz? A secretaria vai até a escola, conversa, né, sobre o que aconteceu nesses primeiros 6 módulos e oferece uma espécie de mapeamento, onde a escola ela consegue identificar em que etapa de aprendizado os professores estão, e a partir daí oferecer realmente uma formação continuada que tenha significado, né, que tenha realmente importância para o que ele quer fazer. Tudo isso porque a gente, enquanto secretaria, enquanto projeto Fazer para Aprender, quer realmente fazer com que essa sala ela seja utilizada da melhor maneira e da maneira mais contextualizada possível. Então, a formação dos professores tem 6 módulos, ou 7 módulos, os 6 primeiros dentro dessa configuração, e o 7º é aquele quando a gente se aproxima, entende a necessidade e pensa junto com a escola as possibilidades de continuidade da formação. Aí nessa formação, como a Carol falou, né, no slide, na nossa cartela tem aí um circuito geral, que é do módulo 1 ao 6, e temos um mapeamento que é personalizado, a gente identifica as necessidades, né, que os professores demonstram para a gente, que a gente consegue identificar na escola, e a gente tenta a partir daí fazer uma intervenção formativa mais assertiva, né? Então, a estrutura da formação, nós temos ela, uma parte em formato EAD, uma carga horária de 24 horas, a temática são fundamentos de aprendizagem, e nós temos aí 3 módulos, né? O de introdução ao projeto, o módulo da BNCC e os temas contemporâneos. E aqui a gente tem uma parte do ambiente, né, online, um recorte, né, do ambiente virtual, onde acontece essa formação com essas temáticas, e alguns exemplos, né, do material que também está disponível lá. Fica numa espécie de repositório, né? Então, o professor que ele, uma vez participa dessa formação, ele vai ter acesso a essa plataforma. Então, não significa que finalizou a formação, esse material vai sumir, né? Ele não vai ter mais acesso. Pelo contrário, ele vai continuar tendo acesso a esse material. Mas, passando dessa parte em AD, a gente tem o formato presencial. No formato presencial, a gente tem uma carga horária de 16 horas, então a intenção aí realmente é experimentação. É uma experimentação introdutória, sim, né? Então, qual é a oportunidade que o professor tem nessa experimentação introdutória? Conhecer os recursos, entender a importância desses recursos, né, para o ensino. E aí a gente tem o módulo 4, práticas experimentais, módulo 5, tecnologias educacionais, módulo 6, metodologias e as metodologias educacionais. E depois vem o módulo 7, no formato presencial EAD, com uma carga horária de 8 horas, né, na perspectiva de assessoria pedagógica. E aí vem aquilo que a gente já falou, mas a gente vai reforçar. O mapeamento, onde as escolas entram em categorias e etapas. Depois a gente vem com planejamento junto com a equipe escolar. A formação personalizada, onde o professor onde a escola pode pedir o reforço dos módulos anteriores, projetos, né, suporte e orientação, e a parte da gamificação também. Suporte, orientação e formação. Aí no processo de avaliação e certificação, né, nós temos ali, durante a realização dos módulos, as notas elas são cumulativas, existe uma primeira certificação que vai
ao término do módulo 6 para os professores e uma segunda que está inserida dentro do módulo 7, tá bom? Então, essa primeira formação, a estrutura desse circuito, ela foi dialogada, né, com a equipe da secretaria, juntamente com a empresa que nesse momento está prestando serviço, mas que depois essa estrutura e o módulo 7 em diante, essas necessidades de intervenção, elas serão realizadas por meio da secretaria. E em relação à nossa equipe, né, nós temos ali a organização e planejamento do projeto como um todo, né, a partir do decreto de criação, nós tivemos ali, né, as ações de acompanhamento, implementação e implantação do projeto, o controle e suporte dos itens desse projeto também é organizado pela secretaria, a estrutura de pré-organização do espaço. Então, antes da inauguração, nós vamos lá, nós organizamos o mobiliário, toda a parte de equipamento, checamos se todos estão em pleno funcionamento. Temos o planejamento formativo, que também foi realizado pela secretaria e hoje ele é feito em colaboração com a empresa, mas a gente entende que é um processo de um projeto, lembra que ele não tem data de encerramento? Então, a gente precisa renovar todos esses esforços dentro da comunidade escolar, nas escolas contempladas, e fazemos também o mapeamento desses projetos de tecnologia que estão acontecendo e que as escolas já estão nos entregando de resultado. Então, se você quiser saber mais sobre o projeto, nós temos uma página na plataforma Saber Mais, onde tem ali as informações dos projetos, as escolas que estão contempladas, as principais ações. Temos também um mural interativo, onde você pode colocar, você que tem a escola, está desenvolvendo alguma ação, pode divulgar para a gente por meio desse mural, manda foto, comenta, compartilha. Né? Em qualquer outro caso de dúvida, nós temos aí o nosso contato, que é gncd@seduc.net, né? E nós disponibilizamos aqui, enquanto equipe, né, dar total apoio e suporte para quem ainda quiser saber um pouco mais sobre o projeto, dúvidas, tanto aqueles que já receberam o ambiente, quanto aqueles que ainda podem receber. E esse foi um pouquinho, né, do projeto Fazer para Aprender. Agradeço ao Ed e a Carol por estarem aqui compartilhando esse momento com a gente e espero que vocês tenham gostado bastante. Estamos de volta aqui no Formação em Pauta. Que bacana conhecer todas essas nuances desse espaço bacana que é o espaço Fazer para Aprender. E saber que, além daqueles que nós já conhecemos, aqueles que já foram instalados, nós ainda temos algumas escolas que estão aí para receber o Formação em Pauta. Quero lembrar aos colegas que estão nos assistindo, todos os profissionais da educação, os professores, os pedagogos, os gestores, os alunos, todos vocês, procurem aqui no chat, eu vou deixar fixado nos comentários, tem um link de frequência, tá? Então, façam aí, preencham o link, acessem o link de frequência e avaliação desse nosso encontro, deste episódio do Formação em Pauta. Então, eu quero agradecer muito aqui a equipe da GncD, toda a equipe do CEMEAN, professora Vilmara também, nossa equipe também do CEPAM, que sempre está aqui nessa parceria. E gostaria agora de passar aqui as palavras finais aqui do nosso colega, professor Edirley. Fique à vontade, as suas considerações finais. Bom, queria também agradecer, professora Rose, pelo convite, foi muito instrutivo, assim, foi muito bom também ficar próximo da nossa comunidade escolar, dos professores, das pedagogas, gestores, poder falar diretamente com vocês a respeito desse projeto, dessa iniciativa maravilhosa, né? E também deixar aqui à disposição para que nós possamos tirar dúvidas relacionadas a qualquer uma dessas áreas dentro do nosso laboratório Maker do projeto Fazer para Aprender. Obrigado, professora. Muito obrigada, Edirley. É essa a ideia, né? A gente está sempre compartilhando aquilo que nós fazemos, porque aquilo que a gente faz não é para nós do CEPAM, não é para vocês aqui do CEMEAN, a gente faz para os professores, para a nossa comunidade, para os alunos, para a comunidade escolar. Professora Carolina também, a nossa pedagoga, que está sempre aí nos ajudando, colaborando. As suas considerações, Carolina, fique à vontade. Tá certo. Então, professora Rose, nós agradecemos o convite. É sempre uma oportunidade poder falar sobre o nosso projeto, sobre o projeto Fazer para Aprender para a comunidade escolar, apresentar o material didático, apresentar a intencionalidade pedagógica da formação dos professores. Então, muito obrigada pelo convite e nós ficamos à disposição e agradecemos sempre esse contato. Obrigada, Carolina.
E agora, Sabrina, também, sempre nossa parceira nas nossas ações aqui do CEPAM, junto com o CEMEAM, as suas considerações. Então, quero agradecer, né, esse momento proveitoso. Muito obrigada, Rosilei, pelo convite, né? Em nome do Centro de Mídias, a gente sempre gosta de participar desses momentos onde a gente pode estar aí orientando, divulgando as ações do projeto, né? A gente sabe que é uma necessidade crescente das escolas de terem um laboratório maker, e é bom também a gente, nesses momentos, divulgar as principais ações, o que é o projeto, para que a comunidade escolar esteja aí informada, saiba a quem recorrer quando precisar de alguma orientação ou informação. Então, esses espaços para a formação e orientação da nossa comunidade escolar é sempre muito bem-vindo da nossa equipe, e a gente agradece sempre essa disponibilidade de estar aqui, né, orientando em relação a esses aspectos, né? E falar do Fazer para Aprender é muito gostoso, a gente vive ele no nosso dia a dia, né? E aí a gente tendo esse espaço fica muito mais proveitoso para a gente também, tá? Então agradeço a presença dos colegas Edilei e Carolina que dividiram comigo esse momento para falar um pouquinho dele, e estamos à disposição, caso precisem novamente, é só chamar. Obrigada. Eu tenho certeza que os colegas que estão nos assistindo, que ainda não têm o Fazer para Aprender, ficaram aqui com água na boca, desejando aí que esse projeto possa alcançar ainda mais escolas, mais espaços escolares, para que a gente possa, de repente, alcançar aí cada vez mais escolas, para que mais escolas possam ter essa oportunidade de mão na massa, de atividade, de poder fazer essa educação ainda mais ativa, para poder, assim, mudarmos a nossa realidade, a realidade da educação. Que é isso que a gente procura fazer aqui na SEDUC. Então, aquele caloroso abraço do CEPAM Digital, para a nossa comunidade escolar, para os professores, os pedagogos, os nossos alunos, a nossa gestora, nossa diretora, a professora Adriana Bó, a nossa diretora também aqui do CEMEA, a professora Vilmara, e a nossa gerente, professora Adriana Rosa. Um abraço e até o próximo Formação em Pauta com o CEPAM.